mãe ou um tio-avô, sofreu apalpadelas há muito tempo esquecidas, mas não resolvidas em profundidade, e que haviam deixado seus traumatismos. Com a maturidade e o distanciamento dos fatos, agora ela estava em condições de resolver esse nó, de perdoar e de se perdoar, pois, nesses casos, a pessoa muitas vezes tem a impressão de estar em falta e de não valer grande coisa. Culpa-se e menospreza-se inconscientemente. Ela conquistava finalmente a possibilidade de libertar-se dessa história antiga que poderia perturbá-la por muito tempo ainda. O longo fio sutil que ligava essa forma pensamento aos seus intestinos ia afinal ser rompido e assim, sem condições de ser alimentada, a forma iria desaparecer. Trata-se de um exemplo entre tantos, mas pode levar a uma melhor compreensão de uma das facetas da leitura de auras e de como utilizá-la. A prevenção de uma doença antes que atinja o corpo físico é outra utilidade desse tipo de leitura. Na verdade, isso ocorre mais raramente, visto serem poucas as pessoas que nos procuram por causa de um mal que elas ainda não percebem. Mas acontece muitas vezes de uma leitura de auras, feita objetivando um problema específico, servir também para pôr em evidência males futuros. No patamar atual de conhecimento, talvez seja mais útil procurar, através da leitura dos corpos sutis, a origem do problema do paciente para que, com essa ajuda, o conjunto do organismo retome sua vitalidade original. Trata-se, portanto, de um trabalho de descoberta sob todos os planos, físico, emocional, psicológico e espiritual. É claro que os terapeutas compreendem, hoje em dia, que uma doença do corpo é frequentemente o reflexo de uma doença da alma. E é justamente o que nos foi ensinado há 2000 anos. Já nessa época diziam-nos que uma doença é um sinal de alarme enviado por nossos corpos sutis ao corpo mais denso para nos dizer: pare, reflita, você tem certeza de que está em harmonia com suas palavras, seus atos, seus pensamentos? Sim, porque o nó do problema está frequentemente aí, e ao longo de nossas numerosas leituras de auras, acabamos por nos render à evidência de que, quando um dos corpos não está em harmonia com os demais, ocorre uma dissonância e em seguida uma perturbação no corpo físico. Nossos corpos se relacionam de modo um tanto semelhante ao das cordas de um instrumento musical. Quando elas estão afinadas, o som emitido é agradável de se ouvir, harmonioso e às vezes divino. Ao contrário, se uma corda está desafinada, nada parece tão desagradável ao ouvido. Ir ao âmago do problema, por este método ou por outro dentre os inúmeros propostos hoje em dia, parece-me essencial, pois tratar uma consequência não vai permitir atacar em profundidade uma doença, seja qual for. Uma hora ou outra uma dissonância vai reaparecer em outro ponto do organismo, com a mesma virulência, se não maior. Os nós problemáticos são mais ou menos profundos, mais ou menos longínquos, mais ou menos conscientizados. Certamente uma pessoa que desenvolver um câncer depois de uma perda, uma morte, uma demissão, um divórcio etc., saberá logo de onde vem a doença. Mas existem perturbações que parecem não se prender a nada, pois sua causa está profundamente escondida, distante demais, carregada de culpa, ou é inconfessável. Nesse caso, a leitura de auras é um meio de se chegar ao mais profundo. Quero precisar bem que se trata de um meio, pois atualmente as medicinas holísticas e certas psicologias oferecem também uma série de meios absolutamente interessantes e eficazes. A título de ilustração, podemos afirmar ter visualizado, por ocasião dessas leituras, doenças importantes devidas a recusas de encarnação. Hoje em dia é cada vez mais aceito pela medicina oficial que um feto sente, escuta, reage no ventre materno. Se esse futuro bebê é esperado em condições difíceis, se ele sabe que se está tentando tudo para que ele não nasça ou se, em se tratando de uma menina, ele compreende que é um garoto que se deseja, é evidente que isso deixará sequelas, das mais inócuas às mais esmagadoras, dependendo da força de caráter do ser que está para nascer, e também em função do acolhimento que finalmente lhe for reservado. Encontramos frequentemente mulheres que desejavam ter filhos e não podiam. Seu desejo era sincero e consciente, mas, com relação a uma delas principalmente, a causa era evidente, embora não fosse consciente. Essa jovem veio nos procurar porque, para cada criança que planejava ter, tinha de submeter-se a um tratamento longo e desagradável. Na época ela tinha 2 filhos.
Observando atentamente seu ser profundo, percebemos, num primeiro momento, que seu lado esquerdo era menos forte que seu lado direito. Não vou entrar em detalhes, mas, por diferentes razões, essa indicação nos permitia compreender que havia um problema afetivo, no tocante à sua feminilidade, à sua condição de mulher. Os nadis das pernas eram mal irrigados até a cintura e ela perdia contato com as energias telúricas, o que observamos com frequência quando um ser experimenta uma recusa, muitas vezes inconsciente, de viver ou de se encarnar. Era o seu caso, embora ela desejasse não só viver como também dar vida. Uma mancha no ovário direito indicava um problema mais específico com o pai. Continuamos a fazer comentários até chegarmos à descrição de uma forma-pensamento situada no lado direito de sua aura astral. A cor e os contornos dessa forma permitiam-nos situá-la próxima de seu nascimento. Pouco a pouco tudo adquiria uma nova luz e a jovem pôs-se a falar. Relembrou seu nascimento, ocasião em que o pai, ao saber que tinha uma segunda filha, recusou-se a ir à maternidade. Reviveu os meses durante os quais não compreendia como um pai podia ser tão pouco atencioso. Reviu sua infância, período em que lamentava ser uma menina e no qual começou a tornar-se anoréstica. Quanto mais ela falava, mais a forma vibrava, mais as cores de sua aura se modificavam sob o impacto da emoção que ressurgia à evocação desses fatos. Depois, de repente, não houve mais nada, como se não fosse preciso ir mais além. Como se aquilo tudo fosse suficiente, todas as auras se recolheram umas sobre as outras formando uma concha protetora. Não podíamos ver mais nada, a leitura terminava ali. Tratamos as feridas, ficamos ainda a ouvi-la, amamos esse ser e seu sofrimento. Pouco a pouco a paz se instalou. Ela compreendia enfim. A forma-pensamento havia terminado o seu trabalho, tratava-se agora de perdoar e aceitar. Isso podia levar tempo e exigir ajuda de terapeutas competentes, mas as chaves estavam lá e a fechadura também, visíveis. Tivemos ocasião de rever essa jovem que, atualmente com 4 belas crianças, não precisou submeter-se a outro tratamento. A leitura da aura permite ainda, ao se perceberem as cores básicas de uma pessoa em sua aura astral, revelar as capacidades latentes, seu potencial básico e os obstáculos que constituem um freio ao seu avanço. Nesse tocante também existem testes que dão respostas sem que haja necessidade de uma leitura dos corpos sutis. Entretanto, esse clichê neutro de um indivíduo pode ser de considerável ajuda em todos os planos, pois a aura não mente e ninguém pode enganar a si mesmo e aos outros. Diante desse quadro instantâneo é preciso render-se à evidência e agir com conhecimento de causa. A leitura de auras é, portanto, um procedimento que não se opõe a nenhum outro e não pretende ser uma panaceia em matéria de diagnóstico médico e psicológico. Ela pode ser um excelente complemento para outras técnicas ou funcionar como ferramenta única. O baço e o fígado. É absolutamente necessário levar em consideração o brilho emitido por esses dois órgãos ao efetuar uma leitura de auras. Com efeito, o baço etérico tem um papel vital de extrema importância. Ele absorve, como um funil, as energias sutis e as redistribui para todo o corpo. Age como um pequeno sol, como era chamado pelos essênios. Quando ele está fraco ou doente, o corpo fica sem defesa. É o ponto âncora do corpo vital no organismo. Entretanto, se o baço está deteriorado ou foi retirado, o pâncreas sutil e o chakra de que ele depende procurarão suprir essa falta. O fígado, por sua vez, é o elemento diretor do plano astral. Sua relação com o terceiro plexo e as emoções é evidente, e estas podem provocar crises de fígado ou crises de fé. É, portanto, essencial observar atentamente esse órgão no plano sutil, pois seu mau funcionamento provoca perturbações por todo o organismo, no caso das chamadas doenças psicossomáticas. O estudo da aura permite-nos assim compreender que a matéria densa tem um papel de efeito e não de causa, e que o sutil preexiste sempre em relação ao físico, tanto no que diz respeito a doenças, como em qualquer outro plano. Bem, você deve estar se perguntando de que vale saber tudo isso se não se pode ver. A pergunta parece realmente pertinente. Não poder ver é certamente muito frustrante quando se deseja utilizar a leitura de auras para ajudar outras pessoas, mas compreender os mecanismos dos corpos sutis, conhecer a influência do corpo sutil sobre o físico,
Permite alcançar a fonte do mal, quer se trate de si mesmo ou de outra pessoa. Pode-se assim agir e esse mal torna-se um bem, pois quantas pessoas não iniciaram uma retomada ou uma mudança de vida após um acidente ou uma moléstia grave, de que perceberam a utilidade meses e até anos mais tarde. Capítulo 3. Quem pode ler auras? O mais sábio dos sábios não fará jamais um caranguejo andar para frente. Aristófanes. A frase de Aristófanes não pretende desencorajar ninguém. É verdade que cada um tem em si a capacidade de ler a aura, do mesmo modo que podemos todos aprender matemática ou música. Entretanto, do mesmo modo que ninguém se toma, por acaso, Einstein ou Mozart, há que se considerar que neste campo também alguns serão mais dotados do que outros. Quanto a mim, jamais acreditei no ocaso e minhas inúmeras experiências fora do corpo levaram-me a crer que o dom é algo bem diferente do que habitualmente se pensa. Por ocasião de passagens para outros planos de consciência, que poderiam ser chamados de os domínios da pós-vida, pude ver seres que se preparavam para sua futura encarnação e que, para fazê-lo, dedicavam-se a aperfeiçoar um conhecimento que utilizaria mais tarde que em certos casos haviam conhecido numa vida passada. Assim, médicos, arquitetos, músicos, cultivavam sua arte. É preciso esclarecer que nos planos de pós-vida ou de pré-vida, tudo depende de que lado se considera a vida. Aprender é um verdadeiro prazer e se faz com uma facilidade e uma rapidez que gostaríamos de encontrar nesta terra. Assim é que algumas pessoas renascem com o que chamamos dons voltados para setores em que se aperfeiçoaram em diferentes vidas. 1. Ver terra de esmeralda. O irmão de véu encarnado em de Memory de Senien dizia a Simon ao lhe falar da aprendizagem da leitura dos corpos: não posso lhe ensinar o que você deve descobrir por si mesmo. Cabe-me apenas evitar que você cometa erros, aconselhá-lo a respeitar certos detalhes. Seguindo seu exemplo, é o que tentaremos fazer aqui. A leitura de auras não está endereçada aos iniciados. Sua abordagem não apresenta nenhum perigo, mas esse estudo não pode ser conduzido levianamente, pois vai possibilitar colocar-nos a serviço dos outros, aumentar nossas capacidades espirituais, assim como contribuir para o avanço da humanidade. Ela exige de nós irmos além do conhecido e do razoável, além de nós mesmos, ou antes, do nosso pequeno eu encarnado. O tempo não tem, pois, importância nessa etapa de nossa evolução. O médium Edgar Cayce achava que a maioria das pessoas podia visualizar a aura, mas não tinha consciência disso. Ele tomava o seguinte exemplo: quantas vezes você disse a respeito de uma mulher, porque ela usa essa cor? Não lhe cai bem de jeito nenhum. Quantas vezes já não pensou, esse conjunto fica ali muito bem. É exatamente a cor que lhe convém. Dir-se-ia feita para ela. Nesses dois casos você fez uma leitura de aura. A primeira mulher usava uma cor que não combinava com sua aura, a segunda, uma cor que estava em perfeita harmonia com a dela. Conhecemos todas as cores que se mostram benéficas para nossos amigos, que evidenciam o que há de melhor neles. Trata-se de cores que vibram na mesma frequência da aura e, como consequência, consolidam-na e a realçam. Não posso, entretanto, prometer que, uma vez terminada a leitura, você verá as auras. Você terá as chaves de uma tomada de consciência suplementar e de uma conduta possível, mas o essencial dependerá só de você. Despertar esse sentido adormecido que permite ver além do corpo físico não é em si mesmo complicado, mas demanda uma outra concepção do mundo, em que o impossível não é mais a palavra de ordem, assim como exige uma atitude pessoal que busque saber até onde realmente se deseja prosseguir por esse caminho. Na trajetória do nosso ser interior não é possível queimar etapas, e se o percurso do cavaleiro parece às vezes uma corrida de obstáculos, cada dificuldade do caminho será um trampolim a mais para a purificação de nosso ser profundo. A iluminação em 10 lições não é mais de minha competência do que pretender ensinar os iniciantes a ler as auras em um fim de semana. A facilidade com que certas pessoas veem tudo que se refere ao campo sutil não depende nem da idade, nem da inteligência intelectual, nem da profissão. Particularmente, sempre fiquei maravilhada ao ver como uma criancinha percebia as reverberações que envolviam o corpo dos adultos do que se aproximavam dela. Se você observar um bebê, verá como ele está atento ao que se passa acima e além de você. Sua reverberação vai então fazê-lo sorrir ou chorar,
O que não significa em absoluto que todo choro seja provocado por uma aura perturbada. Da mesma forma e com frequência, crianças mais ou menos até a idade de 7 anos dizem aos adultos dispostos a escutá-las que veem cores e formas. Durante nossos primeiros anos de vida, estamos com efeito mais próximos dos planos sutis de onde viemos do que do mundo físico no qual tomamos lugar. Principais obstáculos. Uma pessoa que comece a ver formas e cores em torno dos corpos tenderá logo a pensar que já adquiriu o conhecimento. Esse obstáculo maior traz o risco de fazê-la deter-se numa noção sutil de poder, além de levá-la a interpretar de modo todo pessoal o que vê. A noção de poder adquire muitas vezes contornos imperceptíveis. Com efeito, é fácil influenciar uma pessoa fragilizada e que se abre para nós confiadamente como faz um doente em relação ao seu médico. É fácil guiá-la e deleitar-se de modo inteiramente inconsciente, ou antes, em perfeita boa consciência, com o bem que se pode fazer a ela. Assim, a pureza de intenções é uma das primeiras qualidades a cultivar. Sem ela, uma espécie de censura se instalará e a leitura será das mais difíceis. Uma outra proteção para evitar cair na armadilha sutil do ego que nos dá a impressão de sermos indispensáveis e os únicos salvadores consiste em nos lembrarmos de que sempre podemos errar, por melhores que sejamos. Devemos ter em mente que nenhum terapeuta cura o que quer que seja, não importa em que campo. Ele é apenas o instrumento que propõe ferramentas, coloca-as à disposição, mas só um doente pode dizer sim à vida. Vi por vezes pessoas extraordinárias no plano da leitura de auras que se deixavam apanhar, e o termo não é forte demais, considerando-se sua capacidade. Tornavam-se dependentes do menor pedido, não sabia mais dizer não quando uma leitura não tinha nenhuma utilidade e tornavam-se assim indispensáveis a seus próprios olhos. A aura que envolve o terapeuta leitor de auras não é o menor dos obstáculos. E os doentes são frequentemente responsáveis por esse vedetismo que já fez só sobrar mais de um. As capacidades têm sempre dois lados, e dizer que se tem a felicidade de possuir esta ou aquela faculdade é sinal evidente de que se ignora completamente a lei das polaridades, dos contrários, de luz e sombra. Toda medalha tem o seu reverso e ignorar esse fato não vai impedi-lo de existir. Não é suficiente estar isento de más intenções. É essencial ser luminoso, pois a leitura da aura não poderá nunca dar lugar a um plano de carreira. Se a noção de proveito se fizesse presente, subsistiriam apenas ilusões de conhecimento e as capacidades do leitor não tardariam a diminuir, pois uma barreira vinda do seu ser superior acabaria por se instalar. Outros obstáculos podem apresentar-se ao leitor sob diferentes formas. Um deles é o desejo. No início da aprendizagem de leitura de auras, ocorre frequentemente o fato de o iniciante ter facilidade de ver cores, formas, contornos. O entusiasmo é então muito natural, e se isso ocorre mais facilmente logo no início, a razão é bem simples: quem nunca tinha visto nada, não espera nada. E nessas condições, como na vida em geral, tudo pode acontecer. O esvaziamento, que não tem nada a ver com a desesperança, abre espaço para o possível e a magia faz seu trabalho. Deixando de lado seu estado psicológico, assim como seu desejo de ver, o leitor aprendiz pratica inconscientemente o necessário abandono. Mas quando, um pouco mais tarde, ele procura recuperar esse instante, o desejo e a crispação involuntária criam um véu diante do seu olhar sutil. Todo o trabalho consistirá então em recriar a ausência de expectativa. A vontade, embora isso possa parecer surpreendente, também faz parte dos obstáculos a suplantar ou aplainar conforme os temperamentos. Vontade excessiva atrapalha e esse excesso significa também teimosia e obstinação. Veremos, no parágrafo seguinte, que essa vontade é indispensável. Ela pode, entretanto, tomar outras formas. Há de criar, por exemplo, uma barreira na leitura de auras, como aquela vontade que, no nosso dia a dia, revela-se muito forte ao dizer, eu quero, com o inerente a toda a personalidade em atuação e não com aquele eu que é também ele tudo mais que existe para além de nossa mísera personalidade encanada. Antes de decidir lançar-se nas leituras de auras e nas terapias essênias, é essencial ir ao mais profundo de si mesmo e se perguntar, o que você está procurando? É uma vontade momentânea que o impulsiona ou, pelo contrário, uma força luminosa em que a compaixão reina como mestra?
tive a oportunidade de ver desprender-se do ser observado, no momento de uma leitura de auras, ao nível do chakra da coroa, uma chama de um azul marinho intenso tomando tanto espaço que impedia qualquer outra ocorrência. Essa chama azul da vontade, somada a cores que indicam flexibilidade ou abertura, poderia muito bem ter criado um conjunto harmonioso, mas nesse caso preciso significava teimosia. O julgamento também pode levar a erros, em especial na interpretação das manchas, das sombras e das cores que se podem perceber nos corpos sutis. Na verdade, e particularmente no início, acontece de nos exercitarmos com pessoas que conhecemos bem e que se dispõem amavelmente a nos ajudar. Entretanto, há o fato de saber que determinada pessoa sofre do estômago, que outra está em pleno divórcio, que outra ainda tem uma emotividade exacerbada. Assim influenciada, nossa leitura não estará mais fundamentada na neutralidade, que é sua força-traço, e enxergaremos através do filtro do que acreditamos conhecer sobre o passado ou sobre o presente dessa pessoa. Também neste caso é preciso reconquistar a transparência, indispensável para uma leitura honesta. Da mesma forma que já dizia, há 2000 anos, o venerável do Monte Carmel: purifica o teu coração antes de ler a luz de cada homem, toma cuidado, pois se tu não fores como o cristal, olharás o outro através do véu de tuas maldades. Qualidades a adquirir. Mostramos até agora a importância do que pode nos colocar em desvantagem no momento da leitura de auras, mas é muito mais importante determos-nos na nossa maneira de ser e nas qualidades a desenvolver se desejamos avançar nesse caminho. Com efeito, há uma lei, e não é das menores, que decreta: quanto mais se chama a atenção para um defeito, quanto mais se lhe dá importância, mais ele aumenta. Um amigo descrevia para mim, certo dia, a seguinte experiência: após um minucioso exame de consciência, decidiu encarregar-se de limpar pouco a pouco tudo o que podia dificultar seu avanço espiritual. Analisou atentamente seus defeitos. Um deles parecia ser a avareza. Escondia-se frequentemente sob diferentes desculpas como falta de dinheiro, preocupação em economizar, diferentes medos e numerosos impostos. Resumindo, tudo era causa de seu problema, menos ele. Dessa vez, entretanto, não querendo mais mentir para si mesmo, decidiu enfrentar. Atacando o mal pela raiz, lutava todo dia para se tomar menos avaro e cada dia, para seu desespero, percebia que o adversário, longe de bater em retirada, ganhava cada vez mais espaço. A ideia de se livrar dessa companhia embaraçosa obcecava-o a tal ponto que não via nada além dela. Cada palavra, cada gesto, cada pensamento, ou quase, colocavam-no novamente diante do problema. O desencorajamento tomava corpo. Falávamos a respeito abertamente quando me lembrei de um ensinamento que havia recebido e que se referia ao assunto. Tratava-se na verdade não de combater o mal, qualquer que fosse, mas antes de deixá-lo de lado sem lhe dar importância e de desenvolver sua qualidade oposta. Esse ensinamento preconizava ainda deixar que os pensamentos perturbadores fluíssem sem fisgá-los em sua passagem. Esse amigo mostrou-se atento às minhas palavras e aceitou fazer o jogo. Cada dia que passava ele tentava realizar um ato de generosidade, por menor que fosse, até mesmo seus termos eram outros. Ele não dizia mais a propósito de tudo quanto custa. Ou é caro. Tentava substituir esse tipo de vocabulário familiar por outro do tipo é uma boa ideia ou como é bonito. Aprendeu a ver a beleza antes do preço, o que, além do mais, não obrigava de modo algum a comprar, e pouco a pouco ocorreu a transformação. No espaço criado, a beleza, o embevecimento, a alegria, cúmplices de uma atitude generosa, tinham pouco a pouco tomado conta do seu lado sombrio. Ele não gastava mais do que podia, mas sua atitude fazia dele um ser generoso que percebia que, pagando um café a um amigo em vez de constantemente aceitá-lo, não perdia grande coisa, financeiramente falando, mas ganhava muito no plano da amizade e de seu ser interior. Cito esse exemplo entre outros porque, no nosso contexto, a conduta é a mesma. Existem obstáculos a evitar na aprendizagem da leitura de auras, mas é ainda mais importante desenvolver em nós as qualidades necessárias a essa leitura. O estado de espírito de quem lê é evidentemente a essência de qualquer leitura dos corpos. Amar aquele que vai se colocar diante de nós é o primeiro passo. Mas o que significa amar para nós, ocidentais,
cujos sentimentos pegam às vezes curiosos desvios. No nosso caso, o termo tem uma significação muito ampla. Não se trata de um amor interesseiro, eu amo você porque você me ama ou porque você me proporciona aquilo de que preciso. Amo você porque você me pertence, você é meu filho, meu marido ou minha mulher. Não, trata-se aqui de uma forma completamente diferente de amor. Desse amor que não pede nada, não espera nada em troca, não julga, não condena, não tem a posse. Um amor que ama, que dá, da mesma forma que o sol distribui seus raios sobre tudo que vive porque ele é vida, da mesma forma que a chuva rega a natureza com generosidade sem se perguntar se uma planta tem direito a isso e outra não. Esse amor que se deve procurar, antes de cada leitura, é um amor que faz companhia, ele é compaixão. Ele sabe que outro também é nós, que nele a divindade é a mesma e que é ilusório pensar que somos diferentes. Esse nós que está à nossa frente e que pede ajuda vive há milênios em nós, os leitores, e esse cara a cara é também um encontro com nós mesmos. Tornar-se transparente é um dos pontos básicos desta prática. Transparente não significa incolor, mas claro como o cristal, puro e sem preconceitos. A partir do momento em que um ser se encontra diante de nós, é imprescindível mantermos uma perfeita neutralidade. Com efeito, não podemos ler uma aura através de nossos próprios filtros. Nesse caso, a leitura é desvirtuada por tudo aquilo que compromete nossos próprios corpos sutis. Se, ao entrarmos na sala de leitura de auras, estivermos tensos por causa de nossos problemas, será extremamente difícil estarmos seguros do que vemos no outro. A leitura de uma aura obriga-nos a atravessar nossas próprias auras, e a qualidade de transparência que elas apresentarem terá, evidentemente, sua influência. Devemos, portanto, deixar do lado de fora tudo o que nos preocupa, e isso nem sempre é simples. Para consegui-lo, a prática do abandonar-se mostrar-se-á de grande ajuda em quaisquer circunstâncias. Confundimos frequentemente abandonar-se, aceitando os próprios limites, com desligar-se, que denota fraqueza de nossa parte, ou eximir-se, quando deixamos o barco correr. O abandonar-se é um ato consciente extremamente positivo que pede confiança absoluta e amor total pela grande força que preside toda a vida. Não significa não fazer nada, mas exige aceitar viver o que se deve viver, sabendo que o acaso não existe e que, desde que tenhamos feito tudo o que estava ao nosso alcance, o resto não depende de nós. Gosto particularmente da seguinte frase que resume o que acabo de dizer. Meu Deus, dá-me serenidade para aceitar as coisas que não posso mudar, coragem para mudar as que posso e sabedoria para saber a diferença. No livro que recomendo a você, Les Clés pour la Lâche-Prise, o autor, Guy Finlay, diz o seguinte. O imprevisto não pode perturbar a ordem cósmica mais do que o cair da noite perturba a luz do dia. Por quê? Porque a natureza de seu supremo e o mar de acontecimentos da vida são uma só coisa. O abandonar-se exige que não se tenha medo, mas de que poderíamos ter medo. De todos os inumeráveis medos que nos assaltam, o mais incontornável é o medo da morte, mas a partir do momento em que se sabe que ela não existe, o que mais poderíamos temer? Abandonar-se, no caso preciso de uma leitura de auras, é não cultivar preconceitos, não pensar que pelo fato de uma pessoa nos procurar em razão de uma crise de fígado devamos diagnosticar um problema no fígado. Pode tratar-se, e isso ocorre frequentemente, de uma emoção forte que vai sacudir o terceiro chakra, que enviará uma informação perturbadora ao pâncreas ou à vesícula, mas a origem do problema não terá nada a ver com o órgão em si. Acontece também, com certa frequência, de um terapeuta propor a uma pessoa que tem problema de visão um tratamento ao nível do fígado, do pâncreas ou da vesícula. Com efeito, um nadiz, esse nervo ou canal sutil do órgão etérico, liga o pâncreas ao olho, e a incidência de uma perturbação devida a uma emoção poderá ser transmitida do terceiro chakra ao pâncreas e do pâncreas ao olho. O que declaro a seguir provavelmente parecerá evidente para você, mas assinalo que a perseverança e a paciência também fazem parte do programa do bom leitor de auras. O desânimo surge muitas vezes quando, depois de muitos meses de prática, o aluno parece estar sempre no mesmo nível ou, às vezes, ter até mesmo regredido. Durante anos vi amigos que, a cada semana, vinham praticar a leitura de auras conosco.
Alguns estavam completamente desencorajados, demonstrando ao mesmo tempo evidente boa vontade e, aparentemente, uma perseverança toda à prova. Não se tratava, entretanto, de perseverança, mas do fato de nossos encontros terem se tomado um hábito para eles. Eles não agiam mais, deixavam-se levar e não podiam esperar outros resultados além da estagnação que os perturbava. Ter perseverança e paciência não significa esperar que as coisas ocorram por si mesmas, mas, pelo contrário, ser constante na prática e nos exercícios, manter renovados nosso interesse e nossas energias ativas, que não podem ceder lugar a uma letargia desesperante. Retomar a cada dia os exercícios sem desanimar, fazer suas escalas como faria todo indivíduo desejoso de tornar-se músico, exercitar-se divertindo-se, não pensar que uma vez por semana será suficiente e que o trabalho estará feito, eis o que significa no presente caso perseverança. Sem ela nada acontecerá, mas esse nada não tem a ver com a competência do leitor. Estou convencida de que muitos dentre esses amigos teriam podido progredir bem mais depressa se tivessem sido confiantes, se tivessem praticado e revisto completamente a ideia que tinham a respeito do corpo físico. Também sob esse aspecto pensa-se muitas vezes que a conduta está assimilada. Acredita-se que existem corpos sutis além do corpo físico e fixa-se o olhar tentando percebê-los, mas há em nós alguma coisa que ainda duvida. Essa alguma coisa que só acredita no que vê e que é nossa barreira oculta, não confessada, sutil. O último baluarte de nossa fortaleza, a última porta fechada para a qual não se encontra a chave. E depois, um dia. Ó surpresa! A gente vê. A chave e a fechadura enfim se encontraram. Estavam lá desde sempre, mas um véu os tomava invisíveis. Assim, com o risco de me repetir, assinalo que a leitura de auras não é apenas uma técnica. É uma etapa entre outras de nosso progresso interior, e os obstáculos no caminho muitas vezes são mais espirituais que físicos. É por isso também que não existem receitas, apenas conselhos. A humildade bate à nossa porta, lembra-nos de que sempre podemos nos enganar, de que não somos nós como tais que lemos, mas uma energia muito mais bela ali através de nós, a qual devemos agradecer. Participamos de uma ação voltada para o serviço, e o fato de não esquecermos essa condição vai nos permitir manter-nos em nosso devido lugar. Capítulo 4. Como ler auras? Não se pode ensinar nada a ninguém. Só se pode ajudar as pessoas a descobrir que já possuem em si mesmas tudo o que têm para aprender. Galileu. O local, a luz. Antes de qualquer outra descrição, eu gostaria de lhe apresentar aquela feita por Simone de Beauvoir e de Seine. Eu me encontrava num cômodo quadrado de cerca de 4 metros de lado. 2 paredes tinham sido pintadas de branco, as outras, de preto. Meu instrutor me fez logo notar uma abertura circular existente no teto. Era por essa abertura que a luz penetrava no local. Entretanto, ela o atingia de modo indireto, o que tornava a claridade suave e regularmente distribuída pelas 4 paredes. Constatei também que, ao longo destas, no chão, estavam dispostas, observando uma regularidade perfeita, numerosas lamparinas a óleo, de cerâmica. Assim, ao que parecia, as paredes da peça poderiam ser iluminadas a partir do chão, caso se desejasse. Mesmo que essa disposição seja ideal para uma sala de leitura de auras, é evidente que devemos tirar o maior proveito dos espaços e das condições de que dispomos no momento. Dispor de uma sala que permita um recuo de cerca de 4 metros é sem dúvida muito interessante, mas um espaço simétrico, mesmo sendo menor, será bastante apropriado. Quanto à parede branca, ela é indispensável. Branca ou preta, aliás, pois logo de início é importante saber qual a cor mais propícia para nós, leitores. Você há de convir, entretanto, que é mais fácil pintar ou recobrir com papel uma parede da sua casa ou do seu apartamento de branco do que de preto. Se isso não for possível, você sempre poderá utilizar uma tela ou um lençol branco ou tingido de preto, sem prega visível, em que deverá fixar, no alto e embaixo, suportes de madeira. A tela traz um inconveniente, dificilmente parte do chão e por essa razão a leitura só vai se iniciar na altura dos joelhos. Você poderá se exercitar, de todo modo, mas não vai tirar desse exercício resultados verdadeiramente confiáveis.
A sala em que você vai praticar deve ser a mais neutra possível, seja no tocante às cores, seja quanto aos objetos que a decoram. Isso porque sua atenção não deve ser desviada, mesmo inconscientemente, por cores vivas ou objetos em demasia cuja irradiação viria a deturpar suas impressões, por mais tênues que fossem. Se você estender um lençol branco numa peça cujo papel de parede apresenta grandes flores vermelhas, as condições não estarão sendo respeitadas. Isso posto, já me aconteceu constatar que exercícios de leitura de auras feitos com muita boa vontade acabavam funcionando mesmo em condições absolutamente absurdas, enquanto eram mínimos os resultados de exercícios feitos nas melhores condições práticas, mas num estado de espírito bem mais tolerante e amadorístico. A temperatura da sala deve ser confortável, pois a pessoa que se submete à leitura de aura deve estar usando apenas peças íntimas e não deve de modo algum passar frio. O frio tem um efeito bastante peculiar, frequentemente faz as auras se retraírem, não permitindo assim nenhuma leitura digna desse nome. O calor excessivo, por outro lado, cria uma dilatação e um esgarçamento das irradiações sutis, o que dificulta a leitura. A iluminação da sala tem igualmente uma importância toda particular. Não pedirei a você que, como em Cromwell, fure seu teto para obter a luz adequada, nem que utilize lamparinas a óleo, com o risco de pôr fogo em sua casa. Você precisa, entretanto, instalar uma iluminação indireta, se possível partindo do chão, e que não provoque sombras no corpo observado. Em nossas tentativas, a melhor solução encontrada foi a de construir uma prancha de cerca de 10 centímetros de altura, com lâmpadas fixadas atrás, provida de um variador de luz, dispositivo de extrema utilidade. No caso de você se exercitar em grupo, por exemplo, cada participante terá maior ou menor facilidade em seu trabalho, de acordo com a intensidade da luz. Por outro lado, o olho físico se cansa ao fixar durante muito tempo uma pessoa submetida a uma iluminação constante. Mudar a intensidade da luz constitui, portanto, uma variação benéfica e repousante para os olhos. A pessoa a ser observada. Este não é o ponto mais complicado a abordar, mas certas regras devem ser seguidas, o que facilitará a leitura. Quem se dispõe a esse tipo de exercício geralmente o faz de boa vontade. É essencial que essa pessoa tenha confiança em você, que não tenha medo ou receio, ou timidez excessiva, pois esses estados de alma farão com que, inconscientemente, ela retraia suas auras, tomando muito difícil a leitura. Você terá então de criar um estado de calma e de confiança, num clima de suavidade, antes de qualquer leitura propriamente dita. É sempre bom, quando não se conhece a pessoa, reservar algum tempo para uma conversa, não para saber antecipadamente o que poderá descobrir pela leitura, mas para que possam dialogar de alma para alma. Se for possível, a pessoa tomará uma ducha antes de vir e escovará os cabelos. Na verdade, após um dia de trabalho no escritório ou em outro espaço, é preferível eliminar todas as pequenas escórias e poeiras etéricas que inevitavelmente permanecem estagnadas nas proximidades da aura. Há, porém, necessidade de que a pessoa se seque bem, pois a água tem a propriedade de dissolver momentaneamente a aura etérica, o que de modo algum contribui para uma leitura eficaz. As roupas que a pessoa estiver usando são da maior importância. O ideal é que ela, tendo-se disposto ao exercício, esteja vestida apenas com as roupas íntimas, pois cada objeto tem sua aura, e quanto mais peças de roupa ela estiver usando, mais a leitura sofrerá perturbações. Um tecido sintético não emanará as mesmas cores de um tecido natural. Uma roupa de material sintético vai emitir pequenos raios de cor elétrica. O algodão ou a seda emitirão uma irradiação mais harmoniosa, mais suave. Aconselhamos, portanto, para facilitar a leitura, o uso tanto quanto possível de roupas íntimas de algodão branco. Branco porque as outras cores também emitem uma irradiação mais ou menos intensa, dependendo de seus componentes. Se os tratamentos através das cores dão resultados admiráveis, a neutralidade é o que convém no tocante à leitura de auras. Mesmo as roupas íntimas já nos reservaram muitas vezes curiosas surpresas. Uma ocasião, no início de nossos exercícios, percebemos uma cor, ou antes, uma mancha mais escura sobre o seio de uma de nossas cobaias.
Essa mancha semelhava-se muito ao que podíamos perceber como a sombra de um câncer de seio esboçando-se de modo inquietante no corpo de nossa amiga. Antes de qualquer comentário, levamos nossas investigações um pouco mais longe. Nós observamos com atenção redobrada e de repente nos ocorreu uma ideia, seguida de uma pergunta. Você usa sutiã com armação? Para nosso grande alívio, a resposta foi sim. Havíamos esquecido de frisar esse ponto importante que pode comprometer muito uma leitura de auras. Todo corpo estranho, todo metal, se destaca com uma irradiação específica e pode-se às vezes analisá-la por muito tempo e cair em abismos de perplexidade ao esquecer esse fato. Assim, uma dentadura, um dispositivo anticoncepcional, um seio remodelado com silicone, um pino em determinada parte do corpo, podem resultar em uma radiografia estranha dos locais considerados e é preferível, nessas circunstâncias, informar o leitor caso ele se mostre perplexo com relação ao fato. O clima. Seria de se imaginar que o fator climático não tivesse incidência na leitura de auras, dado que ela se ocupa dos corpos sutis e não do corpo físico. Entretanto, não é assim. O universo vital está tão próximo de nosso mundo concreto que algumas pessoas pensam que ele é um de seus componentes. Depois do sólido, do líquido e do gasoso, ele poderia representar o quarto estado da matéria. Depois de muitas experimentações, foi possível chegar-se às seguintes constatações, um pouco antes de uma tempestade ou de uma queda de neve. A leitura é bem mais fácil. Em tempo seco, quente ou frio, a visão será reduzida. O tempo úmido tende a dispersar a energia etérica, o que torna difícil ou desfavorável qualquer tentativa de leitura de auras, especialmente da aura mais próxima do corpo físico, a aura etérica. Porque João Batista e os que vieram depois dele praticavam o batismo na água por imersão total. Porque nessa época eles tinham conhecimento de que um corpo físico totalmente imerso na água, durante alguns segundos, permitiria uma leve dispersão do corpo etérico e que dessa forma o Espírito Santo invocado naquele momento preciso poderia imprimir seu selo na alma do batizado. Os batismos efetuados hoje em dia, em fila indiana, nos domingos de manhã, não têm, entretanto, mais nada a ver com essa cerimônia. Posição da pessoa a ser observada. Você está pronto para observar a pessoa que está, à sua frente, a uma distância ideal de 4 metros. Ela está de pé a alguns centímetros da parede ou da tela branca ou preta. Tomou uma ducha, está com os cabelos escovados, usa roupas íntimas de algodão branco. A atmosfera quente e seca e o diálogo preliminar tomaram-na confiante e pronta a deixar suas auras expandirem-se de forma absolutamente ideal. A pessoa que vai se prestar ao exercício deve separar ligeiramente as pernas e os braços. Depois, quando o leitor lhe indicar, deve ficar de perfil e, por fim, de costas. De perfil, os chakras mostrarão claramente as discordâncias entre as partes anterior e posterior do corpo. Da mesma forma, uma fuga de energia será mais visível de perfil do que de frente. Por outro lado, de costas, o leitor terá as melhores condições para detectar uma disfunção em tudo o que se refere à zona dos rins ou das vértebras, aos grandes eixos da Kundalini, assim como aos seus 2 vasos energéticos, e de Pingala, que, à semelhança das serpentes no caduceu médico, o envolvem de perto. Posição do leitor. Quanto ao leitor, ele poderá sentar-se no chão, na posição de lótus, ou numa cadeira, ou ainda permanecer de pé. Com exceção da posição de lótus, ele deverá evitar cruzar as pernas ou os braços para não interromper a circulação sutil de suas próprias energias, e colocar-se no estado de espírito já referido. É essencial utilizar alguns minutos para entregar-se à calma e ao silêncio, para contatar a essência da pessoa à sua frente. Para prosseguir ele só poderá contar com sua capacidade de modificar o próprio estado psicológico, isto é, sua conduta perante o mundo e os fenômenos. Ele precisará ultrapassar a compreensão intelectual dos fatos, considerar os seres além das aparências e fazer trabalhar o coração. Pensar com o coração e através dele, eis o essencial desta aprendizagem. Capítulo 5. Alguns exercícios práticos. Não se pode atravessar o mar contentando-se com olhar fixamente a água. Rabindranath Tagore. A leitura de auras exige todo um aprendizado, mas isso não significa que esse aprendizado vá ser árduo ou complexo. Se o incluirmos na nossa vida cotidiana,
poderá tornar-se um jogo apaixonante em que cada descoberta permite caminhar um pouco mais em direção a nós mesmos. Há 2000 anos já aprendíamos certas práticas que pouco a pouco iriam desenvolver em nós essa faculdade latente. Naquela época, tudo parecia natural e nós não conhecíamos a corrida aos diplomas, ao saber, aos conhecimentos que colocam as pessoas em níveis diferentes, em que o coração já não tem muito o que dizer. Nas comunidades essênias, aprendíamos que o estado psicológico e o intelecto estavam ao serviço do coração. Os ensinamentos nos eram dados segundo nossas reais capacidades e não segundo as necessidades da sociedade. Sabíamos que cada um de nós era diferente e isso não diminuía o valor de ninguém. Podíamos enriquecer-nos mutuamente com nossos conhecimentos, e as trocas aconteciam também no plano prático e material. A própria noção de tempo era outra e, além disso, iríamos correr atrás de quê? Sabíamos que para realizar bem um trabalho era preciso algum tempo e que esse tempo, longe de ser perdido, fazia parte integrante de nosso caminhar interior e, por isso mesmo, de nosso crescimento. O objetivo é o caminho, dizia um sábio, e se hoje insisto a respeito é porque não se permite mais que as flores desabrochem no seu próprio ritmo. O resultado é o que conta, e prefere-se esquecer que a beleza do objetivo dependerá essencialmente das qualidades desenvolvidas durante o percurso realizado para atingi-lo. Hoje, um estágio de fim de semana parece ser suficiente, depois passa-se para outro estágio e mais outro, sem se dar conta de que toda essa inquietação faz justamente esquecer o essencial. Na roda infernal da bulimia de aprender, não se tem mais tempo de ser. Vamos sempre mais depressa, sempre mais longe em direção a um objetivo que esquecemos há muito tempo. Gostaríamos de tocar um instrumento, mas não queremos estudar as escalas. Gostaríamos de compreender melhor os mundos sutis, mas não queremos que isso desorganize nossa vida nem que tome nosso tempo. Esse é o paradoxo da época dos computadores. Acreditamos que quanto mais rapidamente deglutirmos, melhores seremos. Época em que confundimos o ter e o ser e em que corremos todos atrás de uma felicidade enganadora, acumulando conhecimentos que não poderemos aplicar, por não termos sabido buscar sua essência. Os seres de luz com os quais trabalhamos aconselharam-nos muitas vezes a nos fixarmos no essencial quando estivéssemos muito atarefados, e Deus sabe que somos muito solicitados. Foi extremamente difícil para mim pôr em prática esse conselho. Em determinada época, tudo me parecia essencial e só depois de muito tempo comecei a fazer minhas escolhas. Hoje em dia elas estão se tornando mais evidentes, mas tudo pode ser aprendido. E esse tipo de discernimento é um excelente exercício para pessoas que, como eu, são ativas, curiosas em relação a tudo e muito solicitadas em seu trabalho. A aprendizagem da leitura de auras também exige, portanto, exercícios. Para uma pessoa desejosa de se tornar um leitor competente na matéria ou para alguém que esteja simplesmente interessado no fenômeno, há múltiplas e divertidas formas de se exercitar. O olhar. Nossa reação natural é a de nos fixarmos no objeto ou na pessoa que observamos. Nos exercícios que seguem é essencial dominar esse desejo irresistível. Trata-se de contemplar sem ver, de olhar longe, bem lá adiante. Na verdade, não há necessidade de estabelecer o foco, e para os míopes, ao menos no início, vai ser interessante tirar os óculos, pois os exercícios se tornarão mais fáceis. Antes de fixar a pessoa à sua frente, olhe fixamente, durante alguns segundos, um céu de cor uniforme ou uma lâmpada, fechando depois os olhos para entrar em estado de relaxamento. Isso pode facilitar muito sua tarefa. Mesmo não conseguindo ver nada, não esqueça que os progressos ocorrem pouco a pouco. É preciso não observar de muito perto o objeto de nosso estudo e ter o cuidado de colocá-lo sempre contra um fundo uniforme, um céu azul, uma parede, pouco importa. Saiba, entretanto, que é o olho do coração que trabalha durante a leitura de auras. Os olhos físicos serão apenas um intermediário, um suporte. Quem está completamente aberto pode manter os olhos fechados para contemplar uma aura. Contemplar, não olhar e analisar cicamente. Contemplar sem julgar, receber sem levantar uma barreira mental. A compreensão do que você for vendo virá, então, aos poucos. É essencial manter a atitude interior de não buscar ver a todo custo, mas sim a de absorver a silhueta de quem está diante de você. Não espere visão total e rápida,
pois você ficará decepcionado. Você vai conseguir ver à medida que progredir interiormente. Entre as dificuldades com que nos deparamos, eu destacaria a estabilização do olhar. O iniciante tem sempre tendência a deslocar o olhar de uma zona do corpo para outra, o que não permite uma visão estável. Há um exercício que pode ajudá-lo. Para obter uma melhor percepção, tente fixar o olhar ao nível do terceiro chakra ou plexo solar. Entrará assim em contato com a aura vital ou etérica. Para entrar em comunhão com a aura astral, pouse o olhar no meio do peito, ao nível do chakra do coração. As emanações dessa aura apresentar-se-ão então mais visíveis. A natureza é um reservatório inesgotável de encontros com os planos sutis. Na primavera, por exemplo, ao observar contra um céu uniforme, azul ou cinza, um broto prestes a se abrir, você percebe a aura da futura folha ou flor para a qual ele não terá senão que escorregar. É um espetáculo mágico de nascimento em que o ser desliza para a forma que já está à sua espera, espetáculo com o qual é impossível não se emocionar. Sente-se agora diante de uma paisagem de montanha e deixe vagar seu olhar conforme já descrevemos. Você não tardará a perceber um halo cinza azulado que acompanha de maneira bastante precisa os contornos das montanhas. Você poderá inclusive distinguir raios de diversas cores acima delas, asperezas, depressões, saliências e protuberâncias que serão outras tantas indicações de caráter sutil. Não vale a pena tentar compreender o que quer que seja. Olhe simplesmente e deixe-se impregnar por essa magia dos sentidos, pelo amor, pela beleza que a criação nos oferece a cada momento e de que nos esquecemos com tanta frequência. Quando você tiver oportunidade de admirar algumas árvores de longe, ou uma floresta na sua totalidade, tente perceber acima da copa das árvores suas irradiações. Saiba que em cada floresta ou agrupamento de árvores existe uma árvore mestra. Você vai reconhecê-la por sua irradiação mais densa, mais forte, mais extensa do que a de suas vizinhas. Ela o trará de volta às suas raízes. Se você abraçar o seu tronco, ela também o fará conhecer, à sua maneira, a natureza circundante. Do mesmo modo você poderá perceber a irradiação de uma árvore doente ou enfraquecida. A natureza nos reserva muitas surpresas, e vou contar-lhe o que aconteceu quando começamos a morar no campo. Tínhamos então uma minúscula casa de cerca de 50 metros quadrados, e uma magnífica tilha derramava sua sombra benfazeja nas proximidades. Um dia decidimos aumentar a casa sem privar, entretanto, nossa tilha de um grande espaço à sua volta. As máquinas começaram a escavar. Ausentamo-nos por uns 10 dias e, quando voltamos, o espetáculo era desolador. Um condutor desastrado tinha passado muito perto de uma enorme raiz da árvore, cortando-a. Em alguns dias, nossa árvore não tinha sequer uma folha. Não sabíamos o que fazer, pois a aura da árvore tornava-se cada vez mais tênue e tinha adquirido um tom cinzento como o de um organismo doente. Decidimos meditar todos os dias junto dela e cercá-la de energias de cura. Aplicamo-nos isso com fé e regularidade e o milagre aconteceu. 3 semanas depois, uma aura um pouco mais colorida, um pouco mais densa, começou a emanar de nossa magnífica tilha. A cada dia o fenômeno se intensificava e, finalmente, a tilha começou a florir novamente. Considerando a estação já bem adiantada, o carteiro e os agricultores vieram ver e tocar esse vegetal dissidente que desdenhava estações e ferimentos. Estávamos felizes porque desde esse dia nossa tilha recobrou as forças, e há 10 anos nos oferece sempre a mesma sombra benfazeja. A praia proporciona também uma gama de bons exercícios. Deitado na areia, você pode ver desfilar diante de seus olhos as mais diferentes pessoas em trajes de banho, cujo tronco se destaca contra um céu geralmente azul. A presença do sol e o céu azul criamos uma atmosfera propícia a uma boa leitura. Como você pode constatar, há 1001 maneiras de exercitar o olhar para a leitura de auras. Temos à disposição tudo o que é necessário. Divirta-se observando um ovo cozido e um ovo fresco, um pão branco e um pão integral, uma batata biológica e uma batata tratada. E você ficará espantado com a irradiação que emitem. Como esses você vai encontrar infinitos outros exemplos e tudo vai se converter em um jogo apaixonante de percepções sutis mas não menos concretas. Nós mesmos. Voltados para nós mesmos, podemos descobrir toda uma gama de práticas. Erga uma de suas mãos, com os dedos afastados,
contra um céu azul ou uma parede branca. É essencial que o fundo seja uniforme. Olhe em seguida na direção de sua mão, sem fixá-la, como se você quisesse ver bem além dela. Você não perceberá então mais do que um vago contorno. Deixe-se absorver por essa imagem durante alguns segundos. Recomece depois por um tempo mais longo. Passados alguns instantes você perceberá um halo estreito semelhante à fumaça de cigarro, mas irisado, contornando seus dedos como uma luva. Esse tipo de exercício permitirá a você habituar-se a ver o corpo etérico com rapidez. O segundo exercício, que proponho a seguir, nos foi ensinado há 2001 anos e me parece absolutamente atual. Coloque-se sob uma fonte de luz com o rosto voltado para ela e com os olhos fechados. Você vai perceber uma névoa luminosa amarela ou branca. Tente agora, sempre com os olhos fechados, olhar além, sem se esforçar. Fixe mentalmente o ponto de seu nariz situado entre os dois olhos, ou um pouco mais acima, conforme queira. Depois, pouco a pouco, baixe o rosto para que ele fique na horizontal. É possível, então, que você veja desfilar todas as cores do arco-íris, pontos azuis, segmentos coloridos, enfim, um grande número de manifestações. Na verdade, essa prática estimula o terceiro olho e pouco a pouco um ponto azul profundo deverá nascer no centro de seu campo de visão. É preciso, entretanto, estar ciente de que esse tipo de exercício não deve ser repetido mais de 2 vezes por semana e que não deve durar mais do que alguns minutos. Se você abusar, além de deixar de ver, vai cansar inutilmente seu olhar sutil e físico. Um bloqueio impedirá você de ir mais longe. Você também pode praticar o exercício a seguir quando constituir a si mesmo em objeto de estudo. Junte as pontas dos dedos das 2 mãos e estique os braços para frente. Fixe então o olhar bem além dos dedos como no exercício anterior. Cuide para que o fundo escolhido seja uniforme para não distrair o olhar, que deve permanecer no vazio. Assim que seus dedos lhe parecerem ligeiramente imprecisos, afaste as mãos uma da outra lentamente. Uma névoa leve, uma fumaça cinza azulada aparecerá então aos seus olhos entre as extremidades de seus dedos. Se você deslocar as mãos, os filetes vão deslocar-se também e seguirão o movimento dos dedos. Se o deslocamento for muito significativo, os laços sutis ligarão as extremidades dos dedos mais próximos uns dos outros. Visão das partículas etéricas no céu. Este exercício deve preparar-nos eficazmente para a contemplação da aura. Além disso, é muito repousante. Deite-se diretamente no chão, ao ar livre, e olhe para o céu, que de preferência deverá estar uniformemente cinza, azul ou branco. Seu único trabalho será o de se deixar absorver pelo infinito. Logo você verá microscópicos círculos brilhantes que vão dançar diante de seus olhos. No centro de cada um, talvez você distinga um pequeno núcleo. São as partículas de vida etérica. Constituem o alimento de seus corpos sutis, alimentam seus nadis e uma parte de sua energia depende da qualidade dessas partículas. Quando se fala de prana na yoga, é delas que se trata. E se a respiração tem tanta importância em certas práticas, especialmente orientais, é porque, pela respiração, as partículas de vida etérica limpam e dinamizam na sua passagem os cantinhos mais escondidos de nossos corpos sutis e, finalmente, como consequência, de nosso corpo físico. Para lhe dar um exemplo concreto, assinalo que pude constatar, por ocasião de leituras de auras, cortes de ordem aparentemente sutil ao nível das pernas da pessoa observada. Esses cortes, devidos a uma má circulação da energia prânica ou das partículas etéricas, acarretavam uma má circulação no plano físico. Não falo aqui da causa profunda. Trata-se de uma observação que objetiva levar você a perceber melhor a utilidade dessas pequenas partículas. Não confunda, entretanto, ao se exercitar, essas partículas com outras, maiores, ligadas a um fenômeno de visão física. As partículas etéricas deslocam-se em todos os sentidos sem jamais se chocar entre si. Este exercício obrigará você a voltar-se para si próprio, ao mesmo tempo em que observa o infinito, e tornará mais aguda sua qualidade de visão. O ímã. Contemple um ímã numa sala o mais escura possível. Pouco a pouco, você perceberá uma luz em torno dos 2 polos desse ímã. Com um olhar mais treinado,
Você poderá até mesmo perceber uma luminosidade branca, colorida por nuances verdes ou azuis. As cores. Este pequeno exercício pode também permitir que você desenvolva, de modo divertido, suas capacidades. Depois de colocar diferentes papéis coloridos em envelopes, procure alcançar um estado de relaxamento. Respire o mais calmamente